E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Símbolos e Futebol, comentar sobre o último jogo do Fogão nessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Fogão, então, classificado para as oitavas, mesmo com a derrota de hoje. Ficou com o segundo lugar, PSG ficou em primeiro, o Botafogo ele poderia ter garantido o primeiro lugar com um empate, pelo menos, mas ok, o importante é que foi para as oitavas. E se bobear, gente, esse negócio de você ficar em primeiro ou em segundo lugar é um pouco enganoso, tá? Em teoria, quem fica em primeiro lugar, no chaveamento, vai pegar times mais fracos. Vai pegar aqueles que ficaram em segundo lugar. Mas, às vezes, o outro time que ficou em segundo lugar do outro grupo pode ser um adversário pior do que aquele time que ficou em primeiro. Mas enfim, o importante é que o Botafogo se classificou. O Botafogo ele começou muito bem. Eu acho que assim, me impressionou mesmo o Botafogo nesse jogo, porque eu tava pensando se aquele jogo contra o PSG foi uma coisa à parte, foi uma feliz coincidência, mas não. O Botafogo provou que tem um bom time. E atualmente, gente, eu acho que o futebol europeu, ele realmente caiu muito o nível. Realmente, assim, o futebol europeu não é mais tudo aquilo que, que era nos anos 2000 e 2010. Talvez isso seja reflexo da pandemia, talvez da guerra da Ucrânia, vai saber, né? Lá no leste europeu. Isso influencia, tá, gente? O psicológico de muita gente, esse medo, né? Das tensões atuais lá na Europa, principalmente, mas também no Oriente Médio. Tudo isso influencia, né? Mas, enfim, eu acho que o futebol europeu, de um certo modo, piorou. Mas isso é um assunto para outro vídeo que estou pensando em fazer. No entanto, de nenhuma forma, tira o mérito do Botafogo em ter jogado muito bem essa fase de grupos. Ainda que, né, hoje tenha sido derrotado por 1-0 pelo Atlético de Madrid. Curioso que o jogo contra o Seattle Sounders, acho que foi o jogo mais difícil para o Botafogo. O mais difícil foi contra o time americano Seattle. Quase toma um empate no final. Mas enfim, é coisas do futebol, né? A gente não tem muito o que fazer. Copa do Mundo, gente, seja de seleções ou agora de clubes, sempre terá esses tipos de surpresas, tá? Isso que é legal das Copas. Enfim, vamos lá. Continuando aqui. O Botafogo me impressionou, porque ele começa jogando bem, começa o primeiro tempo dominando o Atlético de Madrid, dando pouquíssimos espaços, diferente do Atlético de Madrid, que eu achei os jogadores muito mal posicionados, muito abertos, dando muita opção e muita abertura de passes para os jogadores do Botafogo. Tanto é que o Botafogo, quando ele dava um passe um pouco mais perigoso, um pouco mais longo, um jogador do Botafogo fazia isso, era sempre um passe que poderia levar perigo. Aquele passe, aquele típico passe que dá aquela esperançazinha no torcedor de que pode sair uma ótima jogada e quem sabe o gol. No Atlético de Madrid isso aconteceu pouquíssimas vezes. Por quê? Porque o Botafogo ele simplesmente anulou o Atlético de Madrid, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo já vou comentar, mas antes queria falar sobre o gol perdido do Savarino. É um gol que não poderia perder, porque poderia ter custado muito caro, mas muito caro mesmo. A sorte é que não foi necessário, ao menos para a classificação, mas poderia ter sido. Né? O Atlético de Madrid poderia ter se empolgado e feito coisas melhores ao longo do jogo. É aquele típico gol que o jogador não pode perder. Méritos para o Oblak, que fez uma puta de uma defesaça, mas eu acho que é, é mais um gol perdido do que um milagre do goleiro, por assim dizer. O Botafogo, então, ele começa bem,
Mas ao longo do primeiro tempo, mais pro final, dá para ver que o Atlético ele começa a pressionar cada vez mais o time do Rio de Janeiro e a buscar mais o gol, mas sempre daquele modo que não leva tanto perigo. O Botafogo, quando ia pro ataque, levava mais perigo, tanto é que obrigou o Oblak a fazer duas grandes defesas, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Tudo bem, né? Lances de contra-ataque, mas mesmo assim, isso mostra que a defesa do Botafogo ela é muito compacta. A defesa do Botafogo ela é uma boa defesa e não é por menos. Eu acho que o zagueiro Jair é um baita de um zagueiro. Mas é muito bom zagueiro mesmo. A sua dupla também, o outro zagueiro, agora me fugiu o nome, mas ele também, pô, jogou bem. Parece ser muito bom zagueiro também. E então o Botafogo ele está muito bem servido em todos os setores, mas talvez mais bem servido ainda no setor defensivo. Lembremos o jogo contra o PSG que o Botafogo simplesmente anulou. Ok, foi aquele jogo de ataque contra a defesa e o Botafogo aproveitou um contra-ataque? Foi. Mas é aquele ataque contra a defesa em que tem muito mérito da defesa. Não foi aquela coisa de sorte, bola na trave, gol impedido. Tudo bem que teve um gol lá anulado do PSG, mas só um. Não é aquela chuva de gols impedidos. Milagres do goleiro, que o goleiro faz cada milagre. Não, você vê que não foram necessários esses tipos de coisa. Não teve, assim, várias bolas na trave. Aquela coisa em que a defesa, ela deu chance para o ataque, mas o ataque perdeu o gol. Não foi assim no jogo. A defesa do Botafogo anulou a defesa do PSG e estava fazendo exatamente a mesma coisa com o Atlético de Madrid. A única coisa que eu acho que, no caso do Atlético de Madrid, o Botafogo, isso eu preciso ver nas estatísticas depois, mas assistindo na primeira vista, assim, a impressão que eu tive é que o Botafogo teve menos posse de bola hoje. Mas o que é natural também, porque o Atlético de Madrid precisava do resultado. No segundo tempo, aí só deu Atlético de Madrid contra Botafogo, ataque contra a defesa de novo. Realmente, assim, a qualidade do futebol do Botafogo caiu um pouco no segundo tempo. Pois no primeiro, além de estar se defendendo bem, levava perigo para o Atlético, ficava um pouco com a bola, ia para o ataque. No segundo tempo, não, ficou totalmente na retranca, esperando o contra-ataque decisivo que veio uma vez ou outra e obrigou o Oblak a fazer uma outra grande defesa, como eu disse anteriormente. Mas, contudo, entretanto, eu acho que seria uma baita de uma injustiça se o Botafogo, sei lá, no final levasse 3-0 e fosse desclassificado. Seria muita injustiça, porque apesar de o Atlético de Madrid ter atacado mais naturalmente e a qualidade do futebol do Botafogo ter caído, se compararmos com o primeiro tempo, ainda assim, o Botafogo não jogou mal. E por outro lado, o Atlético de Madrid, gente, o Atlético de Madrid tava muito ruim. Mas muito ruim. Que cada jogadorzinho, assim, desculpa, gente. Não é desmerecendo o Botafogo, não, tá? Pelo amor de Deus, não é desmerecendo o Botafogo, mas quem viu aquele Atlético de Madrid que deu trabalho pro Real Madrid em 2014, 2016, é, porra, aquele Atlético de Madrid meteria 5-0 no Atlético de Madrid de hoje. Tá realmente assim. E não é um caso à parte, né? É o futebol europeu em geral. A safra de jogadores, de craques, caiu muito. Então, isso explica um pouco a decadência, ao menos temporária, do futebol europeu. E os times brasileiros, sul-americanos, têm que aproveitar essa chance. Porque vai que surge aí novas gerações igual às anteriores. Aí realmente não vai sobrar mais nada, igual foram os anos 2000 e 2010, com algumas exceções, né, como era o caso do São Paulo, Internacional e Corinthians. Mas, enfim, o Botafogo ele leva então um gol no final. Naquele momento, eu acho que todo o torcedor do Botafogo deve ter ficado com o brioco na mão. Porque, por mais que seja um time muito grandioso, e de fato é, o Glorioso, ele dá alguns vexames, né? Às vezes em final de campeonato, em final de jogo.
ele sofre algumas viradas históricas, como já sofreu nos últimos anos. Então eu acho que muito torcedor, e com razão, deve ter ficado com o brioco na mão. Porque o gol foi aos 85 minutos, eu acho, né? 40 minutos no segundo tempo, 85 minutos. E, meu, se saísse um segundo, 3, 4 minutos depois, bicho, o jogo ia virar um pandemônio. Mas não aconteceu, por sorte. Sorte não, competência também da defesa do Botafogo. Mas, na minha opinião, o Atlético de Madrid não fez por merecer. Como eu disse, deixou muito a desejar, um time medíocre, com jogadores medianos, um ou outro lá é melhorzinho, como Julian Álvares, mas sinceramente eu acho que só ele mesmo. O resto é tudo jogador assim que é bom, mas né, não chega aos pés do que o Atlético de Madrid já teve no passado. E eu acho que seria, como eu disse, muita injustiça o Botafogo ser desclassificado depois das ótimas atuações que fez contra o PSG e fez também no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid. Ainda que tenha tirado o pé no segundo tempo e chamado o Madrid, chamado o Madrid pro ataque, pro gol deles. Mas é isso, pessoal. Eu acho que não tem muito mais o que comentar. A torcida do Botafogo, sinceramente, pode ficar esperançosa. Eu ainda não acho que um time brasileiro levará essa Copa. Eu acho isso um pouco difícil. Um pouco não, muito. Mas convenhamos que as esperanças aumentaram, né? Depois destas boas atuações dos times brasileiros, que parece que vai continuar nessa terceira rodada, as esperanças aumentam. E, por outro lado, os times europeus, como o Atlético de Madrid hoje, deixam a desejar porque ficam com posse de bola, tentam criar jogadas, como tentou durante todo o segundo tempo, mas são aquelas jogadas infrutíferas, aquela posse de bola enganosa, em que os jogadores tentam, mas não conseguiram se infiltrar na boa defesa do Botafogo, a não ser no finalzinho com o gol do Griezmann. Mas é isso, pessoal. Deixem um like, por favor. Se inscreva no canal. Oh, minha garganta tá ruim de novo. Se inscreva no canal, deixem um like e até a próxima. Valeu, falou.